Bem-vindos ao canal Universos, eu sou Diego Miranda e estou feliz em ter vocês por aqui. Não esquece de deixar o like no vídeo se gostar, deixa um comentário, se inscreve no canal, ativa as notificações. E traga mais alguém para o canal, tá bom? Estou na campanha de inscrições. Manhã de sexta-feira, 18 de fevereiro aqui, mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, eu faço 4 vídeos aqui por semana. Segunda e quinta é um vídeo variado como esse. Sábado é um vídeo de dedicação à leitura e domingo é o Minutos Filosóficos. Vou ficar caminhando aqui, conversando com vocês sobre o tema do vídeo de hoje. E quinzenalmente eu trago um quinto vídeo, que é um vídeo de leitura, basicamente. Hashtag Lendo Livros. Já tem 2 episódios. Vou caminhar aqui até a praça e a gente vai conversar sobre doutorado, né? Essa pós-graduação estrito sensu aí. Tem um vídeo no canal, eu falo sobre as pós-graduações, minha experiência com pós-graduações. Eu vou deixar nos cards aí do vídeo como foi essa minha experiência, como tem sido essa minha experiência. Vou já atravessar a rua aqui. E hoje eu queria falar sobre o doutorado. E eu confesso que até o momento de uma aprovação e começar as aulas que estão rolando agora em fevereiro, na primeira semana de aulas, do doutorado em filosofia pela Universidade Federal do ABC, foi um processo bem longo mesmo. E aí eu tô falando lá do fim de 2019, quando eu ainda estava no mestrado, estava prestes a defender a dissertação, né, que é o trabalho de conclusão de curso do mestrado. E aí eu pensei em tirar direto, né, terminar o mestrado e começar o doutorado, como muita gente faz, era essa a minha intenção. Mas eu confesso que cometi um erro básico na época, né? Uma espécie de negligência também da minha parte. E aí fica talvez a primeira dica deste vídeo, né? Leia minuciosamente o edital. Ficou em dúvida em algum dispositivo? Mande e-mail para o programa, leia, releia o edital, para que você não cometa o erro que eu estou cometendo. Vou me sentar aqui. Que eu cometi, na verdade, né? E aí eu estava lá no fim de 2019, início de 2020... pretendendo cursar o doutorado em Direito na Federal da Paraíba. E aí, por uma interpretação equivocada do edital e uma ingenuidade, negligência minha, eu fiz a inscrição e a inscrição foi indeferida. E, gente, isso é muito frustrante, eu confesso. Uma coisa é você participar do processo e não ser aprovado, outra coisa é você sequer participar do processo, né? E principalmente que eu estava muito confiante com a construção do projeto. Vou baixar a máscara aqui, circulação zero de pessoas, tirar a máscara. E aí, minha inscrição foi indeferida. Por quê? Porque eu interpretei o edital de forma errada. Eu li o edital como se 2 documentos lá, que eram as proficiências de língua estrangeira, fossem para ser entregues só na matrícula. Não, era para ser entregues na inscrição e na matrícula. Só que aí foi negligência da minha parte, que era para eu ter tirado esses documentos antes de participar do processo, né? Ao longo de 2019 eu negligenciei isso, confesso. E essa foi a minha primeira experiência, né, de tentativa de doutorado. Infrutífera porque eu não participei do processo, porque interpretei erradamente o edital e não me organizei da forma devida, né, para reunir os documentos. E se você é uma pessoa como eu, né, que quando ouve a palavra documento e reúne na mesma frase já começa a se coçar todinho, aí é que você tem que ler minuciosamente o edital para interpretar bem ele e não ter um resultado infrutífero, né, não ser obstado, né, de participar de um processo seletivo tão importante e difícil como é o da pós-graduação, né? Estrito sensu, mestrado e doutorado. Essa foi a minha primeira tentativa. E aí ao longo de 2020 eu fui me reorganizando, fui acrescendo leituras, fui enriquecendo o projeto que ia ser submetido. E quando foi no fim de 2020 eu pleiteei mais uma vez lá o doutorado em Direito na Federal da Paraíba. Estava com a confiança lá no alto. Mostrei o projeto para um professor, para ele avaliar e tal. E ele trouxe avaliações muito boas em termos teóricos, problematização do projeto, e aí eu participei do processo. E o processo era para ter sido, na verdade, no fim de 2020, ele acabou sendo para maio de 2021, por conta da situação mundial que a gente está vivendo e tal. Abril, maio, foi se desenrolando ao longo desses meses, apesar de ser apenas uma etapa. E mais um insucesso meu, porque eu fui aprovado, na verdade, o projeto obteve apenas a nota 7, só que eu não fiquei dentro do número de vagas, eram 15 vagas. E aí eu faço uma avaliação hoje desse processo em 2 aspectos, principalmente porque eu pedi o parecer dos avaliadores, né, para saber no que ficou faltando, o que eu errei e tal. E eu errei o básico, cara. Eu errei o básico, não faço como eu. E com excesso de confiança, construa o seu projeto, e aí acha que as problematizações vão dar conta,
Não, delimite, talvez uma segunda dica, né? Delimite bem os seus objetivos, desenvolva bem a metodologia em que a pesquisa vai ser realizada, porque esse é o básico. Se você não tiver isso, a sua nota vai cair muito no processo seletivo de avaliação do projeto. Não importa se você tem mobilizado bem as discussões, a problematização é boa, é densa, você demonstra um domínio da proposta, se os objetivos não estiverem nítidos e a metodologia também, o seu projeto não é factível, não é execuível. E isso é muito importante quando se trata de uma pesquisa acadêmica, né? Porque o projeto de pesquisa é um trabalho técnico. Ele não é um artigo, ele não é a dissertação, ele não é o capítulo da sua futura dissertação ou tese. Gente, nos altos 5 minutos e meio desse vídeo, se você está assistindo até aqui, eu agradeço demais. E não esquece de deixar o seu gostei. Comente aí se você faz alguma pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, mestrado, um doutorado, pretende fazer. E como tem sido a sua experiência se você está fazendo, né? E como foi seu processo de aprovação também. Se inscreve no canal, claro, e ativa as notificações. E aí eu tive esse segundo resultado infrutífero também, pela minha ingenuidade de também ter tido apenas uma visada, né, do projeto. Eu mostrei o projeto só para um professor. E se eu tivesse mostrado possivelmente para um outro professor, eu não teria cometido erros basilares, básicos e tal, né, do projeto. Isso ficou uma lição para mim. E outra dica, se você está participando, está se preparando para esses processos seletivos de mestrado e doutorado, mostre o seu projeto para mais de uma pessoa. E eu confesso que eu ouvi essa dica uns anos antes, quando no meu processo de preparação para o mestrado, vou fazer um vídeo específico sobre isso, um vídeo muito mais técnico que esse, sobre o processo de elaboração do projeto de pesquisa e tal. E na época eu não ouvi muito, né, essa de enviar para mais de um professor, embora eu tenha feito também naquela época, mais de um professor, tentar em mais uma instituição. E aí, beleza, não fui aprovado no doutorado em Direito, lá na Federal da Paraíba, fui me organizando, comecei uma especialização em Filosofia, e aí eu já estou falando do início desse ano, de 2021, fui publicando os artigozinhos, capítulos de livros, revistas e tal, inclusive na revista, lá na primeira edição da revista do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do ABC, e aí eu fui publicando. Quando foi em agosto desse ano, mais ou menos, uma chavinha virou na minha cabeça, porque eu estava concluindo o curso de graduação em Filosofia e concluindo uma especialização em Filosofia, que por sinal eu já apresentei trabalho de conclusão, né, a monografia, tanto na graduação quanto na especialização em Filosofia. E eu, cara, por que eu vou tentar o doutorado em Direito se eu já tenho alguma experiência na Filosofia? Estou concluindo a graduação, concluindo a especialização, tenho muito contato com a filosofia em grupos de pesquisa. Por que não tentar o doutorado em Filosofia direto, sem ter passado pela experiência do mestrado? E foi isso. Essa chavinha virou e eu passei a visar o doutorado em Filosofia. Tentei em 2 instituições, e aí eu segui a dica da professora, né, que me disse isso uns anos atrás, porque eu não queria ter resultados infrutíferos. O processo de aprovação, gente, eu confesso que ele envolve muitos elementos. Às vezes elementos subjetivos, às vezes elementos de encaixe do programa com o seu projeto de pesquisa. Isso tem muito a ver também com o fato de eu não ter sido aprovado na outra instituição. Eu tentei o doutorado em Filosofia na Universidade Federal da Bahia e na Universidade Federal do ABC. Isso eu estou falando do final do ano passado, né, de 2021, né? E aí, setembro, outubro, eu estava me reorganizando e tal. E aí eu já, tendo o parecer da Universidade Federal da Paraíba, eu fiz as correções necessárias, fiz as correções no projeto e tal. E aí já fui corrigindo e implementando aquilo que foi colocado. Para o processo da Universidade Federal da Bahia, eu participei, estava muito confiante, participei da entrevista, participei da avaliação do projeto, mas infelizmente eu não fui aprovado. E eu penso que tenha sido muito mais pelo encaixe do programa e disponibilidade de orientação do que propriamente pelo mérito do projeto e tal. Então não fui aprovado. E eram poucas vagas, eram 8 vagas, salvo engano. Eu não obtive aprovação. Na Federal do ABC foi um processo muito legal, porque foram várias etapas. Aí eu estou falando de novembro, dezembro do ano passado. Fale um pouco sobre a sua experiência, se você passou por um mestrado, doutorado, como foram as etapas, quantas foram. E aí, desde a primeira etapa, eu senti um processo que era muito acolhedor para mim. A prova escrita tinha tudo a ver com o que eu pesquiso. A entrevista foi muito tranquila, foi muito receptiva para mim. E aí acabei sendo aprovado no doutorado em Filosofia da Universidade Federal do ABC. Só que o processo de escolha da Federal do ABC não foi aleatório. E aí entra uma outra dica aí para vocês, que é a aproximação com o programa.
no início de 2021, abril, maio, eu já estava com a publicação na revista do programa deles lá, programa de pós-graduação em filosofia da Federal do ABC. Então não foi aleatório a aprovação lá na Federal do ABC. Eu já tinha alguma aproximação, tinha um contato também com o meu orientador hoje, Daniel Pansarelli e tal. E aí foi bem isso, estou na primeira semana de aula aqui, já eu vou fazer uma atividade acadêmica de pesquisa, de uma disciplina, que é avaliar um projeto de um colega, e depois vou ter que apresentar meu projeto também. Tem sido uma experiência muito boa, os professores são muito bons, demonstram bastante domínio as suas expertises. Gente, é bem isso, 10 minutos de vídeo, espero que vocês tenham assistido até aqui. A experiência de doutorado é bem bacana para mim, sendo em filosofia é muito especial também. Não esquece de deixar o like no vídeo, comentar algo, se inscrever, ativar as notificações. Este é o canal Universos e traga mais alguém para cá, tá bom? Valeu, a gente se vê nos comentários.